Olá, eu sou a Ana Shermack do canal Pausa para um Café. Seja bem-vindo se você é novo por aqui. Aqui nós falamos sobre livros, séries, RPG, muito conteúdo bacana e eu espero que você goste. Então já se inscreve aqui, já clique em gostei e vamos pro assunto de hoje. Nós vamos falar sobre a série Cuarón, uma série italiana original Netflix que saiu já faz um tempinho, mas aborda um tema bem interessante e como eu sempre falo sobre séries e livros italianos por aqui, achei justo indicar Cuarón também. Cuarón foi lançado dia 8 de junho na Netflix e ela é uma série do Enzio Abati, Ivano Fachin, Giovanni Galazzi e Tommaso Mattani. E ela conta a história da Ana. Sim, a nossa protagonista se chama Ana. Mas apesar dela ser a nossa protagonista, a gente vai ver muito dos próprios filhos dela dentro da história. Mas calma, eu já vou explicar o motivo, o porquê, enfim, todas as coisas que envolvem Cuarón. Cuarón é uma cidadezinha na Itália, não sei se a gente pode chamar de cidade, mas um vilarejo, digamos assim, que era um ponto de entrada dos nazistas na Segunda Guerra. Então, toda a mitologia da série também fala muito sobre isso. Você vai ver que como é uma cidade costeira, né, como é um lugar próximo da divisa da Itália, eles falam tanto a língua germânica quanto o italiano, e mesmo o italiano tem um pouco de dialeto, então é bem interessante esta questão linguística também dentro da série. Caso você goste, caso você estude italiano, você vai gostar também. Mas Cuarón vai focar pra gente na história dos Raina, não sei como se a gente pode pronunciar isso corretamente. Porém, é uma família tradicional dali de Cuarón. E eles são conhecidos, a gente vai começar a ver durante a série, que as pessoas dali não gostam muito deles. Aparentemente, as coisas começaram a dar errado quando os Rainas chegaram no vilarejo, né, em Cuarón. A gente começa essa série com a Ana chegando com os filhos após 17 anos que ela ficou longe de Cuarón. Ela deixou essa cidade e tá levando os filhos pela primeira vez para conhecer o avô em si. A gente sabe que a Ana e os filhos estão meio fugindo, o Mauro e a Daria. Esses são dois personagens que a gente vai acompanhar durante toda a série. E, sinceramente, eu gosto muito dos dois, principalmente do Mauro. Mas a Daria é sensacional também, eu já vou explicar o porquê. Vamos continuar com essa breve sinopse. Cuarón é essa cidade que, basicamente, em alguma parte da história dela, ela foi inundada. Então existe, tipo, uma torre que metade dela tá embaixo d'água, desse lago que é de Cuarón. Se você abrir o Google Maps, você vai conseguir visualizar perfeitamente esse lugar. Existem várias fotos no Google, inclusive é bem interessante. Eu fiquei com vontade de conhecer Cuarón. Mas além de ser essa cidadezinha, ela é muito unida e existem muitas lendas e superstições. Durante toda a série a gente vai ver que muitas das pessoas se apegam à religião. Existem crucifixo e terço por toda parte, existe imagem, as pessoas meio que tentam se proteger de algo. A gente não entende muito o que é ainda. A história meio que demora pra começar a engatar, e essa seria uma das minhas críticas à série, porque apesar de falarem que ela é uma série de terror, eu não acho que ela é terror. Eu acho que ela beira o suspense com um pouco até de ficção científica, sobrenatural ali, porque ela vai contar pra gente sobre as sombras. São doppelgangers de pessoas que aparecem ali nessa cidade, basicamente quando você entra em conflito com você mesmo. Então, quando um personagem ele entra em conflito com as vontades dele, com os desejos dele, ele escuta um sino que bate só dentro da cabeça dele, ele fica com muita dor de cabeça e a sombra dele sai de dentro desse lago de Cuarón. Então, o doppelganger, a cópia, essa outra versão dessa pessoa, ela sai desse lago e vai atrás para destruir, matar a sua sombra, a sua versão original e tomar o seu lugar. E a gente vai descobrindo ao decorrer da série que muitas pessoas lutam ainda hoje com essas suas sombras, e isso é uma coisa que acontece naturalmente em Cuarón. E essa forma deles usarem crucifixo é uma forma deles tentar se proteger do que realmente está acontecendo. E eles deixam isso meio escondido, parece um segredo bizarro do lugar, uma mentira que eles contam. Então, mesmo quando acontece com os mais jovens, eles meio que não entendem o que tá acontecendo, mas no fundo eles sabem, é meio estranho. Mas eu acredito que o roteiro da série
poderia ter explicado muito melhor isso. Ele poderia ter dado pra gente mais informações sem deixar isso lá tão pro final da série. Então, basicamente, o nosso plot vai ser a Ana indo com os filhos, fugindo do ex-marido para Curon e encontrando a sua doppelganger. A gente vai ver que no passado aconteceu uma coisa muito séria que fez a Ana ir embora de Curon. E aí a gente vai descobrir que ela e essa sombra estão muito interligadas e vários segredos são contados nessa casa, que os Rainas parecem realmente ser um grande problema, mas eles não são os únicos ali naquela cidade. Muitas pessoas, como é uma cidade muito pequena, todo mundo tá meio interligado ali na história. E isso é muito interessante porque todo mundo tem alguma coisa a esconder. Todo mundo tá interligado de certa forma, os mais jovens querem fugir dali. E todos os relacionamentos dentro de Curon parecem estar à beira, à sombra dessa sombra. A gente vai descobrindo que pessoas que a gente conhece e até gosta, não é a pessoa em si, é a sombra dela. E pra mim o mais interessante em tudo isso é esse questionamento que se gera, porque apesar de algumas sombras serem totalmente cruéis, serem completamente o oposto da pessoa, e serem muito más realmente, serem tipo o diabo, existem algumas que são toleráveis, digamos assim, são pessoas que, no fundo, parece que eles só querem existir. E isso é muito interessante pra gente discutir a existência dessas sombras, sabe? Parece que é uma necessidade daquela cidade, das pessoas não serem só uma forma e únicas e fala muito sobre isso, sabe? Eu acho que essa série, ela fala muito sobre isso. E a partir dos episódios finais, eu acho que a série vai ficando um pouco mais interessante, porque a gente tem mais conteúdo pra abrangir e discutir, e a série traz discussões muito interessantes, principalmente com um personagem em si, que é um doppelganger, e a forma com que ele luta pra tentar entender os sentimentos dele é muito interessante. E o conflito interno que ele tá, não é o conflito de um doppelganger, de alguém que é só uma sombra, sabe? É o conflito de uma pessoa, realmente. Então você vê como todos os anos que levaram ele ali, que ele viveu entre essas pessoas, também influenciaram ele de certa forma. Então, acaba sendo uma série muito, muito, muito interessante em relação a isso. E a gente chega ao elenco jovem, que pra mim é a sensação dessa série. Porque como muitos deles a gente vai ver de duas formas, digamos assim, duas pessoas, a forma com que eles interpretam esses personagens são muito importantes para você perceber realmente que são duas pessoas diferentes e você se questiona como as outras pessoas não estão percebendo aquilo. Mas a minha maior alegria nessa série, digamos assim, é o Mauro. Ele é um personagem que ele tem uma deficiência auditiva e a gente vai descobrir que essa deficiência auditiva foi causada por um acidente quando ele era muito criança, e isso vai também fazer parte ali de uma questão muito importante na série. Ele é um personagem muito bacana e eu acho que a união dele com a Daria, que é a irmã dele, é fantástica, porque é uma coisa que a gente vê muito na cultura italiana, enfim, nas séries e livros italianos, que é essa união entre os irmãos. Por mais que às vezes a gente veja uma discussão ou outra, eles são completamente unidos, sabe? A Daria e o Mauro, eles só funcionam juntos. E esse envolvimento entre os dois faz a gente até pensar sobre outras teorias no início da série, quando a gente não tem totalmente as informações. Então a gente meio que acaba fazendo algumas teorias a partir dessa informação que a gente tem do envolvimento entre eles. O Mauro, ele é um personagem que, aparentemente pra gente, ele parece ser muito dependente da Daria. Ele parece ser, apesar de eles serem gêmeos, ele parece ser mais novo, parece ser menos independente, ele parece ser muito mais ligado à mãe, necessitado dessa atenção, talvez até pela forma com que ele é criado, com essa proteção de todo mundo em cima dele por causa da deficiência. E ao decorrer da série ele vai surpreendendo tanto a gente que eu fico, sabe, muito feliz pelo Mauro existir dentro dessa série, porque ele pra mim é uma das coisas mais sensacionais, assim. A Daria também acaba surpreendendo, mas ela é bem adolescente, bem
sabe, meio louca da cabeça, ela faz as coisas meio sem pensar às vezes, mas ela também tem uma base muito interessante ali pra, enfim, trazer essas discussões. E a proteção dela em cima do irmão é muito importante. A gente tem a Nikki e o irmão dela, que eu agora esqueci o nome, mas que também são dois personagens muito interessantes, e eu gosto muito como essa série aborda a união entre os irmãos. Existe um outro livro italiano que se chama Eu e Você, eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas inclusive tem filme do Bernardo Bertolucci, e ele é outro que trabalha essa união entre os irmãos também, e eu acho isso sensacional, sabe? Porque quebra aquela rivalidade, às vezes, que a gente encontra em outras obras. Cuarón fala muito sobre suspense, mas também fala sobre família. Todas as famílias ali têm algum segredo escondido, e todas elas estão envolvidas entre si. Cuarón não funciona sozinho, a gente precisa da união entre as pessoas, do envolvimento delas para que essa história funcione, e isso é muito interessante. Apesar de não ser a melhor série, a obra-prima italiana que você vai conhecer, eu acho que é uma série muito interessante e que você pode sim buscar referências a partir dela, ou usar as inspirações que Cuarón pode te dar aí para escrever suas próprias histórias, mestrar RPG, enfim, contar outras histórias. Eu acho que é uma história muito interessante, mas ela não é terror. E ela não tem nada a ver com Dark. Eu não sei porque as pessoas comparam, e eu não sei porque as pessoas estavam falando por ser terror. Tem uma cena na série que mostra um negócio que parece um demônio, e aí aquilo lá é esquecido completamente no decorrer da série, não aparece mais nada. Então eu acho que não é terror não, tá? No máximo um suspensezinho. Um suspensezinho sobrenatural bem interessante. Mas não é terror, não vai te dar medo não, tá? A não ser que aí também medo é uma coisa muito relativa, né? Depende de cada pessoa, do que ela acha que é terror ou não. Mas enfim, eu não achei, e eu sou uma pessoa bem medrosa, então eu acho que com isso dá pra vocês entenderem o que eu quis dizer. Enfim, eu dei 3 estrelas pra Cuarón, achei uma série bem interessante. Tem muita gente, e eu acho assim, bem interessante, porque se você for ler as críticas, até mesmo no IMDb, você vai ver gente amando e gente odiando. Sabe? É bem difícil chegar em um meio termo ali. Tem gente que gostou demais, tem gente que não gostou nada da série. Mas eu acho que você pode dar aí dá uma chancezinha pra série e ver o que você acha dela. E claro, comenta aqui embaixo o que você achou da série. Bem, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, e se você quer outras críticas de série, outras opiniões por aqui, deixa nos comentários que eu vou adorar comentar. Eu vou deixar também 2 vídeos aqui na tela sobre outras dicas de série que eu gostei e que são um pouco parecidas com Cuarón, e eu espero que você goste. Então, um super beijo para você e até a próxima. Tchau, pessoal!